Boa noite. Então estamos no último episódio, digamos assim, né, da nossa pequena minissérie sobre um um livretinho do médico Paul Tournier, ele que foi nascido, digamos, em acho que 1826, 1836, agora não lembro. Ele era europeu. Pô, agora esqueci de onde. De Genebra. E ele foi um médico muito renomado nesse período, em que um período onde ainda os ecos, digamos assim, de um distanciamento do ser humano em relação a Deus estavam muito presentes ainda, né? 1800, 1900, nós temos um dos períodos da humanidade onde as pessoas mais se afastaram da Bíblia, da palavra de Deus. E esse médico, então, meio que traz para o debate, tanto acadêmico ou para o debate filosófico, nós poderíamos dizer assim, mas principalmente para aquilo que a gente chama de debate existencial, uma forma de olhar para os relacionamentos humanos através da palavra de Deus, através daquilo que a Bíblia nos traz. Então, é um escritor muito interessante dentro da teologia, apesar dele não ser um teólogo por formação, mas ele tem um livro também muito bom que se chama Culpa e Graça, que eu até recomendo para vocês adquirirem ou lerem, ou até mesmo tem alguns resumos na internet, tanto no YouTube como em outras plataformas que vocês podem acompanhar também. Então hoje, nosso último momento, pode ser que seja mais rápido, pode ser que seja mais longo o tempo, mas queremos ficar dentro dessa nossa 1 hora. Acho que está um pouquinho alto aqui. Vamos dar uma diminuída. Agora sim. Bom, para quem está ouvindo esse episódio pela primeira vez, ou vendo esse episódio pela primeira vez, nós já realizamos outros 4 episódios sobre esse livreto, em que a gente destaca algumas frases, algumas ideias do autor e coloca aqui também alguns pitacos, né? Alguns pitacos que nos ajudam a entender tanto o nosso relacionamento através dessa dica que o autor nos coloca, também como aquilo que a gente tem do que nós chamamos de vontade de Deus, né? E quando a gente fala de casamento, a gente sempre precisa voltar ao momento em que isso acontece, que é o momento da perfeição, e onde nós tivemos perfeição nesse mundo, na criação. A criação é o momento de perfeição, e ali Deus, então, institui, digamos assim, o casamento com uma função. E, obviamente, que essa mesma, de uma forma analógica, digamos assim, poderíamos falar, uma analogia também, o temos na perfeição de Cristo. Por isso, hoje, nós vamos encerrar essa nossa minissérie sobre matrimônio com aquilo que é o mais perfeito, ou aquilo que faz as coisas novamente perfeitas, que é Cristo. Mas antes disso, ainda temos 2 outros conselhos aqui do autor, antes dele também encerrar com o matrimônio precisando essencialmente da figura de Cristo. A gente vai conversar um pouco sobre isso hoje também. Os 2 últimos conselhos que ele dá, ele diz: é preciso compreender-se para se ajudar mutuamente, e para compreender é necessário aprender o papel do passado. Um dos pontos principais disso que ele vem nos comentando aqui, nos ensinando aqui, é sempre em relação à questão de ouvir ou se colocar no lugar do outro. Até no dia de ontem, acabei meio que onipresente, estava participando de uma reunião de ação social, escutando a reunião social e depois acabei vendo o estudo da hora luterana. Então, se alguém quer um bom programa para amanhã ou para os próximos dias, dê uma olhadinha lá na página, tanto no YouTube como no Facebook, da Hora Luterana, programa O Caminho,
pastor Laerte Tardelli e o pastor Adelar, eles conversaram um pouco sobre quando o cristão precisa perder algumas coisas para que os outros ganhem. E é muito interessante que eu até compartilhei uma frase hoje no Instagram da igreja, né? Compartilhei uma frase dizendo que quando os nossos prazeres, ou quando o nosso ego, digamos assim, quando aquilo que nos faz pisar em cima de outras pessoas para crescermos, quando isso morre um pouco, ressuscitamos ou é ressuscitado a comunhão. Ali os pastores estavam falando mais em relação à comunhão da igreja, mas trazendo esse tipo de pensamento, que foi um pensamento que eles tiraram do livro de Tiago, é mais ou menos essa base que o escritor Paul Tournier coloca para a compreensão do matrimônio. Digamos assim, na base, no sentido principal, o matrimônio sempre vai ser alguém perder um pouco para outra pessoa ganhar. Então a compreensão ela parte por esse fundamento. É preciso você perder um pouco de si, do seu julgamento imediato, da sua vontade de entender a pessoa logo e às vezes dar um passo atrás ou escutar um pouco mais para que a outra pessoa possa ter a possibilidade de ressurgir numa compreensão que vem do seu cônjuge. Melhor falando, né? É muito ruim falar essa palavra cônjuge, mas é a palavra que a gente tem para não ficar falando marido e mulher. Por isso, nesse final, então, ele diz que é preciso compreender-se para se ajudar mutuamente. E eu vou ler o último parágrafo desse comentário que ele faz aqui, para nos dar um norte e a gente poder também fazer o nosso comentário em cima desse ponto aqui, que eu falei antes, é preciso compreender-se para se ajudar mutuamente. Ele vai dizer o seguinte: é necessário ver essa enfermidade universal, essa multidão inumerável de homens e mulheres carregados de segredos, cumulados de temores, sofrimentos, mágoas, decepções e culpa. É necessário compreender sua trágica solidão. Podem misturar-se na vida social e até desempenhar um papel respeitável, fazer uma carreira brilhante, presidir clubes, conquistar campeonatos esportivos, ir ao cinema com a sua esposa. Mas podem passar anos sem encontrar uma pessoa em quem tenham confiança suficiente para desabafar tudo o que lhes magoa o coração. Dentro do contexto em que o Paul Tournier estava inserido, ele vai colocar um exemplo aqui disso que nós acabamos de ler, que é em relação ao comportamento geral, um comportamento geral, comportamento mais frequente dos casais da época em que ele viveu, né? Estamos falando aqui do século XX, início, né, do século XX. Então, nesse contexto, o que ainda temos um resquício hoje, né, não tanto da forma em que ele, no tempo que ele viveu, mas ainda temos hoje, ele vai dizer que nesse ponto de se ajudar mutuamente, o homem ele acaba sendo, dentro do relacionamento, aquele que mais tem dificuldade de se permitir uma ajuda ou de se permitir ser ajudado. E qual é o motivo que o homem tem para isso? Porque, segundo o Paul Tournier, o homem ele é mais propenso a ser mais imoral. Então, essa imoralidade do homem, por ser mais destacada do que da mulher, conforme ele diz aqui, acaba fazendo com que o homem tenha mais medo ou mais vergonha, ou até mais um sentimento de fracasso, e por isso não procura uma ajuda para que ele possa vencer ou, digamos assim, conseguir se livrar dessa imoralidade que ele tem. E aqui ele coloca alguns exemplos, né?
naquela época, os homens tinham mais situações em que eles precisavam tomar mais decisões, ou decisões um pouco mais rápidas, ou decisões que envolviam negócios, ou decisões que envolviam a sua própria família. E muitas vezes, nessas questões, eles tomavam então decisões que acabavam tendo um certo prejuízo, ou até mesmo decisões baseadas em uma certa imoralidade. E aí, segundo ele, em relação a mulheres que também são imorais, né? Não existe ninguém perfeito. Até esse é um alerta que ele faz, né? Olha, existe sempre uma questão cristã que não julgar os outros daquilo que nós somos também. Por mais que a gente não cometa os mesmos erros que as outras pessoas, vão ter erros que nós cometemos que as outras pessoas não cometem. Mas nesse ponto, em relação ao relacionamento, ele vai dizer que a mulher, por ela, eu tô falando daquele contexto em que ele estava inserido, que a mulher, por ela conseguir falar mais daquilo que ela sente ou daquilo que ela acha errado, ela acaba não criando uma culpa tão grande porque ela vai confessando isso, ela vai falando sobre isso por vários momentos. E aqui ele coloca um ponto que eu achei interessante, novamente, reenfatizo, né? A época que ele estava no contexto. Ele diz que pelo homem ser mais imoral do que a mulher, quando a mulher cometia um erro e ela falava isso, é mais, digamos assim, fácil para o homem perdoar ou para o homem compreender aquilo, porque ele vai colocar na balança os erros dele e ele vai então entender que os erros dele são muito maiores do que aquele erro que a mulher cometeu. Então vai acabar deixando para lá, vai seguir em diante, digamos assim. Enquanto a mulher, por estar frequentemente se colocando, né, ou digamos assim, falando sobre aquilo que incomoda ela, falando sobre as suas aflições, sobre os seus sofrimentos e até mesmo sobre os seus erros, quando ela escuta uma confissão ou quando ela escuta um desabafo do homem, então ela vai ter mais, digamos assim, mais motivos para naquele momento colocar a imoralidade ou colocar aquele erro que o homem está colocando para fora ou está confessando naquele momento de uma forma apenas julgadora, no sentido de já trazer a condenação colocada. E aí ele diz que os homens sabem da sua condenação, os homens sabem do que é errado. Então, quando eles querem conversar ou falar, digamos assim, com as suas mulheres, eles estão apenas querendo um ouvido. E aí ele traz o erro pior que os homens cometem, que é o adultério. E ele vai dizer, então, que o adultério é causado justamente porque o homem, com medo de falar para sua esposa dos seus sofrimentos, né, o que a gente pode chamar de covardia, ele acaba buscando outra pessoa que não o vá, digamos assim, retribuir ou colocar uma condenação diante daquilo que ele está falando. Ou seja, o adultério, então, acaba passando por esse pensamento que o homem tem de achar uma esposa menos virtuosa. Como diz aqui, que não denuncia com severidade ou não se escandaliza quando descobre algumas ações imorais que os homens acabam tendo. Então, eles acabam procurando uma pessoa que não seja tão assim. O que, na verdade, é o pior dos erros, né? O homem, então, tem duplo erro aqui. Nesse sentido, essa última frase que eu li dele acaba se encaixando tanto para os homens como para as mulheres, né? Essa questão de lembrar que o homem e a mulher foram colocados como um sentido de complemento um do outro, né? Complemento do que a gente pode chamar de ser humano. E esse complemento do ser humano, nós podemos olhar para aquilo que Cristo fez, e até ele coloca, né? Ele diz assim, olha, Cristo não veio para os sãos, mas veio para os enfermos. E no casamento, quem mais conhece a enfermidade um do outro
é o próprio parceiro, a própria parceira, né? Aquele que está casado com a gente. Então, vejam aqui que essa dica que ele dá de ajudar-nos mutuamente passa pelo reconhecimento de ajudar o outro a entender que nenhum deles é perfeito. Que nenhum deles tem uma moralidade tão boa ou acima do outro. Pode ser que algumas coisas, como ele diz aqui, sejam mais externamente complicadas, né? Mas que internamente nenhum dos dois é melhor do que o outro nesse sentido. Então ele diz e coloca aqui que essa ajuda ela é fundamental, porque o casamento parte dessa confiança de ter alguém para desabafar aquilo que magoa o coração. E aí é até interessante que ele fala, né? Não adianta as pessoas terem uma vida social ou desempenhar um papel respeitável, com carreira brilhante, presidir clubes, conquistar campeonatos esportivos, ir ao cinema, ter a vida de Instagram, que eu falo, né? Mas no final das contas não tem ninguém para desabafar. E como eu disse antes, na verdade como o autor está dizendo aqui, por vezes quando a pessoa não acha ninguém para desabafar, ela vai procurar outra pessoa. Só que a gente sabe que isso nunca vai acontecer. Porque no momento em que ela não desabafa com quem Deus já colocou no lado dela para fazer isso, a probabilidade de ela não achar essa pessoa é muito grande. Por isso que a gente volta àquilo que ele falou nos outros 4 estudos, né, que a gente estava vendo aqui. Essa questão de se compreender sempre é uma via de mão dupla, né? Sempre é uma via de mão dupla. Não tem como um casamento, digamos assim, ter uma certa compreensão se apenas um dos dois quer isso, né? E aí ele vai para um último conselho: para compreender, se é necessário aprender o papel do passado. Eu achei isso aqui bem interessante e é interessante que ele colocou isso por último, né? E dentro da reflexão dele, eu tentei resumir da seguinte forma. Ele vai usar aqui a questão da psicologia, né? A questão da própria ciência, para dizer que muitas pessoas procuram esse tipo de profissional, os psiquiatras, né? Os próprios psicólogos, porque eles têm alguns traumas que estão no presente, que até mesmo impedem eles de enxergar um futuro, ou algumas questões que afligem eles diariamente e que em várias conversas que os psicólogos têm, em inúmeras sessões, se descobre que às vezes é uma questão lá do passado que foi mal resolvida, ou uma questão do passado que ainda digamos assim, ecoa, né? Faz com que a gente tenha certos tipos de reações em relação a certos tipos de ações que são tomadas. E aí ele vai dizer que para compreender-se no matrimônio é muito importante que o casal entenda o seu passado. E aqui é interessante, né? Se a gente fazer uma média, sei lá, hoje em dia tá mais... Isso ainda tá... As pessoas começam a namorar a partir dos 25 ou a partir dos 30 para depois casar, né? Mais tarde ainda. Mas se a gente pegar uma média, sei lá, a pessoa começa a namorar com 23 e dali em diante já casa, então fica para sempre ali com aquela pessoa, né? Querendo ou não, são 23 anos que a pessoa com que a gente está querendo ficar para sempre não nos conhece. Ela não conhece 23 anos da nossa vida. E isso até é interessante de parar para pensar, né? Bom, se ela não conhece, então como é que é a melhor forma dela conhecer? Bom, é a gente contando, é a gente conversando. E aí ele vai dizer, eu achei isso sensacional, ele diz que um dos principais papéis psicológicos que o casamento tem é esse, de fazer com que a pessoa possa contar o seu passado, não de uma maneira orgulhosa, mas de uma maneira sincera. Por que eu digo isso? Porque às vezes quando a gente está com os nossos amigos, ou está com outras pessoas um tanto desconhecidas, quando a gente vai contando o nosso passado, obviamente que a gente não conta os podres, né? A gente não conta todas as coisas erradas que a gente fez no passado.
E às vezes isso vai fazendo com que aquelas coisas que a gente gostaria de falar que aconteceu na nossa infância, o que aconteceu em tempos passados, acabam não vindo à tona e aquilo fica nos remoendo. E o que o autor então nos sugere aqui, ele diz que o casamento tem também por esse objetivo uma pessoa que não conviveu com você, uma pessoa que não conviveu com você na sua infância, na sua adolescência ou pré-adolescência, ela agora está na sua vida para que você possa falar da sua perspectiva, o que aconteceu no seu passado. E essa pessoa, então, ela vai ter a perspectiva dela sobre aquilo que você é. E às vezes ela vai te ajudando, às vezes quase que inconscientemente, como ele diz aqui, a solucionar, não totalmente, mas a ajudar a fazer com que esses traumas do passado possam ser, digamos assim, revistos no relacionamento que a gente tem entre marido e mulher. Por isso eu achei sensacional essa última dica dele ser isso, né? O diálogo do casamento, ele não é apenas do presente para o futuro, mas é aquilo que aconteceu desde o nosso nascimento. Porque nós estamos entregando um para o outro no casamento a vida como um todo. A gente falou isso semana passada, né? Se a gente parar para pensar, o casamento ele tem um auge muito grande quando os filhos vêm. Quando vêm os filhos, né? Então, aquele sentimento que nós tínhamos antes dos filhos, que era algo inédito para nós, um sentimento de amor por uma outra pessoa, quando vêm os filhos, esse sentimento ele triplica, ou sei lá, é multiplicado ao infinito, porque nós temos amor por um outro ser. Mas depois, né, quando o ciclo da vida vai acontecendo de forma natural, os filhos saem, no sentido de eles não ficam mais perto, eles vão constituir outra família. E quem é que fica no final de novo? O mesmo casal. Então é uma vida que você vai entregar para uma pessoa que não te conheceu tanto. Por isso é importante, ele diz aqui, ter essa compreensão de quem a pessoa foi, de quem a pessoa foi antes de conhecer, né? Só um pouquinho aqui. Antes de conhecer. E aí ele tem algumas frases aqui que eu destaquei, né? Que ele colocou aqui. É, portanto, inútil esperar compreender a esposa ou o esposo sem estudar pacientemente e com interesse muito vivo seus relatos de infância e juventude. Essa é uma boa dica que ele dá, né? Olha, se você quer ter... Desculpa. Perdão. Se você quer ter uma compreensão ainda maior da pessoa com que você está casado, escute os relatos da infância, escute os relatos da juventude, porque você pode aprender coisas dessa pessoa com que você está escutando isso. Então, mais um motivo que tem para que os casais possam ainda conversar mais sobre aquilo que eles são, aquilo que eles foram, né? Para poder tentar, digamos assim, construir algo que eles queiram ser. Dito isso, tanto o ponto anterior, a se ajudar mutuamente, como falar sobre o passado antes do casal se conhecer, de como era a infância, digamos assim, ele vai dizer que o casamento ele tem uma função divina. Ele tem uma função divina que não é a função de continuar a criação de Deus, mas é a função de confissão. De confissão. E ele vai linkar isso. Ele vai dizer, olha, se você quer confessar algo para Deus, Deus já colocou alguém para fazer isso. Que é, né, o seu cônjuge, falando assim, é seu marido ou é a esposa. Ali está alguém que foi colocado por Deus para que ouça aquilo que nos magoa, para que ouça aquilo que nos faz
estar chateado, para que ouça aquilo que nós temos cometido de errado. Então, eu nunca tinha pensado isso, né? Depois de ler esse livro, achei esse ponto muito interessante. O casamento, ele tem essa parte divina, porque no casamento nós nos confessamos. Confessamos quem somos. E se nós não quisermos confessar quem somos, a outra pessoa vai saber quem nós somos. Por isso é muito importante que, para compreender-se no matrimônio, para ter um matrimônio que a gente chama de saudável, é muito importante que se tenha a confissão. E aí, por último, ele vai falar: para compreender inteiramente, é necessário, ele até usa a palavra mister, submeter sua vida a Jesus Cristo. E eu achei esse ponto sensacional. Ele até escreve bastante sobre isso, né? Sobre essa questão de ter Jesus Cristo como ponto principal do nosso do casamento. Por quê? Porque se nós vamos confessar quem nós somos, obviamente que nós precisamos do perdão. Nós recebemos o perdão da nossa esposa, do nosso marido, né? Mas para nós perdoarmos, sempre primeiro nós precisamos receber o perdão de Cristo. Porque, como foi dito antes, não existe ninguém que é melhor do que ninguém, né? Não existe ninguém que é mais puro ou mais moralmente bem construído do que outra pessoa. Diante de Deus não existe nada disso. E num casamento, quando os dois se colocam nessa posição, eles vão se compreender melhor e até mesmo vão compreender como Jesus Cristo é gracioso e abundante para eles naquele momento. Como Jesus Cristo é importante para que esse casamento continue se fortalecendo. Porque se o casamento depender apenas do perdão do marido ou da esposa, uma hora isso vai entrar em conflito. Uma hora isso vai ser, às vezes, quase que impossível de acontecer. Por isso que Cristo vem para nos dar esse consolo de que o nosso casamento, ele tem como pedra fundamental aquilo que Jesus Cristo fez por nós. E é interessante que Paulo, quando vai falar de Cristo e a igreja, ele usa a figura do casamento. E aqui é importante nós lembrarmos que no casamento é importante nós termos esse Cristo. E aí ele até faz um parêntese um pouco para falar de casais em que uma pessoa crê em Cristo e a outra pessoa não crê. Nesses casais ele diz que é muito importante também que a pessoa que é cristã desse relacionamento continue esse relacionamento, mas continue sempre colocando esse Cristo também nesse relacionamento. Que pode ser que a pessoa naquele momento vai dizer: não, eu não creio em Jesus. Mas ele até dá o exemplo, né? Ele diz assim: às vezes os homens, por serem mais imorais ou por terem mais dificuldade de se expressar ou confessar aquilo que eles pecam, eles não gostam de ir na igreja, porque lá na igreja eles vão ser colocados não como os arautos, né? Não como pessoas inteligentes, não como pessoas dignas de respeito, mas como eles realmente são, pessoas pecadoras. E aí ele até diz que as mulheres têm mais facilidade de ir para a igreja porque uma que elas confessam mais vezes aquilo que incomoda elas, né? E outras que elas têm mais humildade no sentido de reconhecer que elas não são tudo isso que muitas vezes pintam para elas serem, né? E aí ele vai dizer que por vezes, nessa questão, aquela pessoa que às vezes a gente acha que não crê em Cristo, por vezes ela até crê, mas ela não quer, digamos assim, crer de uma forma banal. Então ela não expressa isso. Ela não expressa isso. Então por isso que, independente se, né, estamos num relacionamento em que uma pessoa vai mais à igreja do que a outra, Cristo precisa sempre ser o fundamento daquele casal, mesmo que a outra pessoa não reconheça isso. Mas a insistência de ficarmos falando sobre Cristo e falando daquilo que a importância que ele tem do nosso perdão dos nossos pecados, a importância que ele tem como aquele que ouve o nosso choro, a importância que tem
com aquele que deu a vida por nós, isso vai fazer com que a outra pessoa possa, sim, crer. Mas pode ser que ela não vá confessar isso, como a gente já falou antes, por um certo orgulho, por uma certa, às vezes até maneira de, bom, eu não creio da mesma forma que a minha esposa crê, né? Mas eu creio em Cristo, mas não da mesma forma que ela. Então eu não vou expor isso, porque pode ser que ela fique ainda mais brava comigo, porque eu não estou crendo do mesmo jeito que ela. Então, o que ele diz aqui, fechando esse parênteses que ele coloca, é que a gente sempre precisa colocar apenas aquilo que Cristo fez para que o casamento tenha essa base muito bem fundamentada, né? Porque o que Cristo fez? Bom, ele me salvou do quê? De quem eu sou. E quem eu sou? Um pecador. Sim, no casamento eu sou um pecador. Então, no casamento, eu preciso dar um passo atrás e reconhecer que eu não sou melhor do que aquela outra pessoa que eu casei. E isso vai fazer, então, que eu possa escutar mais. Assim como faz com que eu possa olhar para Cristo de uma outra forma, vendo que, poxa, eu não tenho nenhuma contribuição para Cristo e mesmo assim Ele fez tudo isso por mim, então eu vou ouvir o que Ele tem para me dizer. Eu vou ouvir o que Ele tem para me falar. Porque certamente são coisas boas. Porque ninguém morre por mim, ninguém faz o que Deus fez por mim para querer coisas ruins para mim. Isso não tem lógica nenhuma, isso não tem sentido nenhum. Então, se Deus está me dando a salvação gratuitamente e ainda me dá alguns conselhos, é isso que vai fazer parte fundamental do meu casamento. Então, eu olho para aquela outra pessoa também com esse sentido. Poxa, eu merecia essa pessoa? Não merecia. Mas Deus me deu. Deus me deu ela. E se Deus me deu ela, é porque Deus quer cuidar de mim através dessa pessoa e eu cuidar também. E eu volto a fazer um parênteses meu agora aqui, né? Se num casamento uma pessoa apenas quer ser servida, isso já não é mais casamento. Isso é abuso. Isso é qualquer outra coisa menos casamento. Se num casamento uma pessoa apenas quer maltratar a outra, quer esculachar a outra, né? Quer impor coisas desagradáveis, bom, isso também já não é casamento. Casamento é uma via de mão dupla, é um serviço, uma compreensão que vai e vem. E aí eu trago 2 parágrafos rapidinho que ele colocou aqui, eu quero compartilhar com vocês. Um deles é o seguinte, ele diz: é conhecida esta bela oração de São Francisco de Assis: Senhor, faze que eu procure mais compreender que ser compreendido. Esse é o novo desejo que o Espírito Santo desperta nos cônjuges e que transforma seu matrimônio. Essa frase do São Francisco de Assis é sensacional, né? Faz com que eu procure mais compreender que ser compreendido. Esse é um pedido que a gente precisa fazer para o Espírito Santo diariamente. Diariamente. Porque compreender as pessoas é mais difícil do que querer ser compreendido. E aí o autor, ele fala sobre isso, né? Ele fala que às vezes a pessoa no relacionamento, ela faz digamos assim, um drama maior, algo maior, porque ninguém me compreende. Mas ele vai dizer o seguinte: normalmente essas pessoas que fazem tanto isso, pode ser que elas não queiram compreender os outros. E quando elas não querem compreender os outros, ela sempre vai achar que ninguém compreende ela. É meio que uma matemática isso. É meio que uma matemática. Mas faz muito sentido isso que ele colocou. Porque no momento em que eu me coloco como, eu preciso compreender mais do que ser compreendido, automaticamente eu vou me compreendendo. Porque eu vou vendo o quão difícil é eu me expressar da melhor forma possível, eu tentar ouvir aquilo que as pessoas têm para dizer. E quando a gente vai fazendo isso, a gente vai ouvindo a nós mesmos. A gente vai se compreendendo também. E aí ele continua: enquanto estamos preocupados em sermos compreendidos pela esposa, somos infelizes, invadidos por dó de nós mesmos, pelo espírito de reivindicação e de rancor amargo. Aqui eu até coloquei um asterisco para dizer que aqui normalmente é aquela competição de quem sofre mais.
Cara, às vezes a pessoa vem falar, não, hoje foi complicado pra mim, né? Olha, trabalhei tanto. Não, mas hoje eu trabalhei muito mais. É, mas hoje eu não dormi tão bem. Não, mas hoje eu não dormi bem. Se tu não dormiu durante 1 hora, eu não dormi durante 3. Então, sempre se tem essa disputa, né? E eu achei interessante que ele coloca que nós somos infelizes nisso, porque sempre vamos tentar colocar o dó em nós mesmos, né? E ele continua: logo que nos preocupamos em compreender a outra pessoa, em compreender o que ainda não tínhamos compreendido, e a culpa que temos em não compreender muda o sentido dos acontecimentos. E isso é muito interessante. Quando nós nos dispomos a compreender a outra pessoa, isso muda o sentido dos acontecimentos. Uma outra frase dele: achar o segredo da compreensão, o segredo da vida, é um acontecimento interior, não mais uma aquisição de conhecimento novo, mas de um descobrimento, uma conversão. E aqui ele faz uma alusão à palavra metanoia. A palavra metanoia que é usada para dizer dessa conversão que o ser humano tem em relação a Deus. E isso isso aqui também achei bem interessante que ele colocou, né? Obviamente que para sermos salvos é sempre uma ação externa a nós, uma ação externa. Mas aqui ele está falando dessa compreensão do relacionamento. E ele diz então que você não precisa procurar tantas coisas externas para que o casamento funcione, digamos assim. É primeiro reconhecer que você precisa dar espaço para compreender a outra pessoa. E essa é a conversão que às vezes é mais dolorida no relacionamento. Porque normalmente quando a gente tem um relacionamento ou algo assim, a gente quer ser compreendido, a gente quer ser amado, a gente quer ser, digamos assim, ter um benefício em relação àquilo. Mas o que ele está nos dizendo aqui, que o benefício existe quando nós deixamos de buscar esse benefício. Ou quando nós deixamos de buscar essa compreensão do outro por nós. E isso vai se tornar o resultado de quando nós nos colocarmos na posição de compreender o outro, ou quando nós adquirimos um conhecimento novo, como ele diz aqui, que é um conhecimento interno, de reconhecer que nós não somos o primeiro da equação, que nós não somos o mais importante do relacionamento, que a outra pessoa é. Que a outra pessoa é aquela que sempre vai ser colocada em primeiro lugar. E isso aqui é muito interessante, porque então ele fala dessa questão, né? Assim também nós olhamos para Cristo, né? Cristo sempre vai ser colocado em primeiro. Bom, o que eu preciso fazer agora? Bom, algo que exalte a Cristo, não algo que diminua a Cristo. Eu não preciso fazer o que Cristo fez, porque ele já fez isso. Tem até uma música: andar como Jesus andou, amar como Jesus amou. Não, isso eu não preciso fazer isso. Jesus já fez. O que eu preciso fazer agora é que as minhas ações, aquilo que eu faça, não diminua aquilo que Cristo é. E trazendo isso então para o relacionamento, conforme ele coloca aqui, o autor coloca aqui, no relacionamento eu também preciso me colocar nesse sentido. O que eu posso fazer para que esse relacionamento não diminua, ou para que aquela outra pessoa com a qual eu estou casado ou casada não diminua, para que ela seja exaltada e não eu. Aqui então ele coloca, né, a questão do casal orar junto, né, ter o seu momento devocional, estar unidos, né? Por isso que eu sempre falo de ir ao culto, estar presente nessas questões, para que possam continuar em uma união entre a fé e a vida, como ele diz aqui, para que a fé se torne eficaz e a vida se transforme. O último parágrafo que ele diz eu achei bem interessante, e eu coloco aqui para vocês também. Porque sejam quais forem as experiências passadas, sempre surgem novas nuvens. Quando nossa sensibilidade é novamente ferida, nosso primeiro movimento instintivo será sempre o de nos calar, nos fechar de novo, nos esconder.
No silêncio diante de Deus, esse silêncio cheio de verdade, de amor e de respeito para com o outro, é que um segundo movimento da alma pode levar-nos a superar tais resistências reaparecidas tão depressa e que poderiam comprometer de novo a comunhão conjugal. Então teremos feito muito mais do que uma experiência conjugal magnífica. Teremos feito um pelo outro uma experiência de Deus. Eu achei sensacional esse último parágrafo, porque ele poderia dizer assim, bom, tudo que eu falei agora é só vocês usarem isso que vocês vão ficar felizes para sempre. E ele diz, olha, vocês podem conseguir esses benefícios de compreender um ou outro hoje, mas amanhã vocês podem ter novas situações, novos sofrimentos, novas discussões que vão fazer com que vocês se fechem de novo. Ou seja, o que ele coloca aqui é que normalmente o nosso passo espontâneo é se fechar. É não buscar compreender o outro. É não buscar também dar ao outro aquilo que nós queremos que seja compreendido. Porque, como a gente veio falando já nesses 5 estudos, isso é mais difícil. Então ele diz que o segundo passo é lembrar de quão bom foi quando nós nos colocamos no lugar de compreender a outra pessoa, o quão bom foi quando nós recebemos a confiança daquela outra pessoa, e ele vai dizer que isso é uma experiência com Deus. Isso é uma experiência com Deus. E é interessante ele usar essa palavra experiência com Deus, porque a experiência com Deus também é assim. Num dia nós podemos estar completamente agradecidos a Deus. Podemos estar até dizendo, né? Poxa, hoje eu estou firme na fé. Hoje eu estou, né? Aconteceu tal coisa, eu pude falar de Cristo e nos dá uma motivação tão grande. E no outro dia acontece tanta coisa ruim que nos diz, poxa, mas onde é que está Deus? Ou a gente pode, poxa, mas eu vacilei hoje, como a minha fé é fraca. Por isso, reconhecer aquilo que Cristo é o tempo todo, diariamente, é muito importante para a nossa vida psicológica, né? A nossa vida espiritual, podemos falar assim. E assim também é a vida no casamento. Reconhecer que a cada dia nós vamos ter novas dificuldades, reconhecer que a cada dia nós vamos ter novas alegrias, isso faz com que a cada novo tempo nós sempre possamos nos colocar nesse lugar que é servir ao invés de ser servido, cuidar ao invés de ser cuidado. Porque a nossa tendência, como eu falei antes, é sempre trocar isso. E eu achei interessante que essa experiência da vida no matrimônio passa por essa situação. Passa por esse compreender. Ok, gente? Pô, deu uma esfriada aqui em São José. Bom, aos que estão no Spotify ou estão ouvindo no podcast, um abraço para vocês. Tem mais informações para vocês nas nossas plataformas e que Deus abençoe vocês. Um abraço. Aos que estão no YouTube, um abração para vocês também. Nos vemos na semana que vem. E no domingo também teremos o culto às 9h30, ok? Uma abençoada noite para vocês. E eu até vou deixar aqui de novo. Hoje eu dei uma de designer aí. Coloquei um logo para nossa igreja. Ficou bonitinho. Eu deixo aqui por final, então. Um abração para vocês. Deus os abençoe, Deus os guarde e até semana que vem. Esplendor da glória do Pai.